E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Carlos, sou estudante de medicina aí que atualmente está no quinto período. E hoje eu vou trazer aqui para vocês intoxicação medicamentosa. Eu peço perdão já que no começo do vídeo eu estou um pouco gripado, então provavelmente na hora que eu falar algumas palavras não vão ser bem entendíveis, mas eu vou fazer o melhor aqui possível, beleza? Então, primeiramente aí, né, antes da gente falar em si da intoxicação medicamentosa, eu acho bem relevante a gente comentar sobre fazer uma revisão aí, né, do cerebelo. Por quê? A gente vai encontrar mais à frente que dentro dos efeitos ali, né, das reações que a gente tem na intoxicação medicamentosa, a gente vai ter alterações nas funções motoras. E para a gente entender essas alterações, a gente tem que entender, né, como funciona o nosso cerebelo e as alterações em si. Então, né, o nosso cerebelo aí, né, ele é uma porção do sistema extrapiramidal que é responsável por coordenar os nossos movimentos, né? Ele que faz a interação entre os grupos musculares, a intensidade e tudo mais. Então, a gente tem que entender, né, que o nosso cerebelo ele é dividido em 3 partes menores, que são histológicas, e 2 partes macroscópicas, que seria a junção ali, né? Então a gente tem ali na parte histológica, a gente tem o córtex cerebelar, a substância branca do cerebelo, né, o que seria o centro branco, e os núcleos cerebelares. Então o que isso significa pra gente, cada coisa, né? O córtex cerebelar, ele tem 3 células principais, que são as células com a camada molecular, a camada de Purkinje e a camada granular, ok? O centro branco, né, como já diz, ele é a substância branca presente ali na região do cerebelo. E os núcleos cerebelares, né, que estão dentro da substância branca, eles vão ser o corpo denteado, interfósito e o emboliforme, ok? E eles aí, né, vão estar, essas estruturas, né, elas estão organizadas no ponto macroscópico, como eu tinha dito, dentro do vermes e dentro dos hemisférios cerebelares. Qual a diferença entre eles, né? O vermes, ele vai estar, né, ele é quem recebe as aferências dos grupos musculares, né? Ele vai estar recebendo as informações. E os hemisférios cerebelares, eles são relacionados com os movimentos sequenciais, né? Quando, por exemplo, você está caminhando, você mexe, né, em certos grupos musculares e ele é responsável por manter que esses grupos musculares realizando essa mesma função. Ok? Então, agora que a gente já entendeu essa parte aí, a gente tem algo mais complexos, né, dentro da questão, né, de entender essa conexão do cerebelo com o córtex pré-motor. Só que pra gente é interessante agora a gente saber disso, tá? Que esse apanhado aí pequeno. Agora a gente vai falar aí, né, sobre a questão das síndromes cerebelares. O que seriam essas síndromes? Essas síndromes, né, nada mais são aí do que mais de uma, né, são 2 ou mais alterações, né, de incoerência motora, ok? Mas lógico, ao ter em coordenação, né, de incoerência motora, quando está relacionado, né, com as funções do cerebelo, né? Então a gente tem aí as principais alterações, que são a astasia, né, que seria a dificuldade de se manter em pé, como vocês podem ver pelo GIF aí, né? O paciente, né, ele não consegue, ele tenta manter uma base aí e a queda, né, querendo ou não, é eminente. Por que ocorre, né, isso aí, né, como que ocorre, perdão, isso aí no nosso dia a dia a gente vai ver muito isso em pacientes alcoolizados, né, a gente vai ver que eles têm essa dificuldade mesmo aí de, né, manter a base, né, a sustentação. A gente tem também aí a abasia seria a dificuldade na marcha. Às vezes o paciente ele consegue sim se manter em pé, ele vai ter ali, né, uma boa base de sustentação, mas ele não vai conseguir caminhar, né, de forma adequada, né, vai ter uma forma ebriosa, que seria, né, meio que desconjuntada, né, no nosso termo aí, do dia a dia, né, no termo popular.
Agora a gente tem aí a dismetria. A dismetria é quando o paciente ele não consegue manter um alvo, ok? Então ele, por exemplo, se você traçar uma faixa no chão, pedir para ele caminhar em cima dessa faixa, ele não vai conseguir se manter em cima da faixa, ou em algum ponto da faixa vai ser incompleto, o movimento dele vai ser incompleto, ele vai travar ou algo do tipo, ok? A gente tem a decomposição também. A decomposição nada mais é do que uma quebra na integridade no movimento. Por exemplo, o paciente está caminhando e de repente para o movimento dele, a forma do caminhar dele muda a forma do caminhar, né? Não é um movimento uniforme, né? O paciente estava andando aqui certinho, e de repente ele começa a andar meio que assim, sabe, tipo caranguejo. Então ele passou, em vez de ele andar da forma normal, ele começou a andar mais torto assim, entendeu? E volta, ele não consegue manter essa sequência, né? Ou ele começa a se arrastar, né? Então isso vai acontecer aí nesse paciente, né? Na questão da decomposição, que seria exatamente a decomposição do movimento. Falando aí sobre a disdiadococinesia, né? Que nada mais seria do que a dificuldade de realizar movimentos coordenados, rápidos e repetitivos. O que seria essa questão, né? Por exemplo, assim, repetitivos no quesito de ter que fazer muitas vezes, não o mesmo movimento em si, porque ele seria um conjunto de movimentos, né? Por exemplo, a caixa do supermercado, né? A pessoa que está lá sentado lá no caixa, ele tem que pegar o produto do lado aqui, passar no código de barras e colocar para a pessoa embalar, né? E o que acontece? A pessoa tem que ser muito rápida, né, para conseguir pegar aqui, passar no código de barra e colocar do lado, né? Ele vai fazer esse movimento aqui, né, várias vezes com os produtos, né, que são colocados ali. E o que acontece nesse paciente que tem esse problema? Ele não vai conseguir fazer isso, ele não vai fazer de forma rápida, né? O exemplo nosso hipotético, né, gente? Ele não vai conseguir fazer isso de forma rápida. Ele uma hora ou outra ele vai trocar o lado que ele tem que levar o braço, né? Porque se vocês pensarem bem, ele leva o braço aqui na direita, passa no código de barras e deposita na esquerda dele. Em algum momento ele vai fazer o contrário, ele vai colocar a mão no lado esquerdo para poder, né, depois se tocar que ele tinha que ter levado do lado direito. Perdão, gente. Agora a gente vai falar aí sobre o tremor. O tremor nada mais é do que uma alteração no movimento onde a pessoa não consegue manter firmeza, né? Ele vai, né, ficar trêmulo, né? Agora que a gente já entendeu essas partes, a gente vai falar aí sobre, né, as apresentações clínicas dela. Ela tem, né, em duas grandes formas de apresentação. Seria a ataxia cerebelar e a ataxia dos membros. Qual que seria a diferença entre elas? Na ataxia cerebelar, a gente vai ver uma alteração aí, normalmente, fonoarticulatória, beleza? Perdão aí, é porque é um pouquinho complicada a palavra para ler quando tá gripado. Mas o que seria isso, né? O paciente ele vai ter muita dificuldade na questão da conversação, da fala, na hora de ouvir, né? Seria isso a ataxia cerebelar. E, né, a ataxia dos membros, né, seria a questão que a gente acabou de ler, a avaliação que a gente acabou de ler ali. A gente vai ver o equilíbrio do paciente, a marcha do paciente, a repetição dos movimentos, a coordenação de vários movimentos, né? E a gente tem algumas manobras clínicas também que podem evidenciar, né, e diagnosticar alguma dessas lesões, né? A gente tem a verificação da posição dos globos oculares, né? Se o paciente consegue, né, manter aqui a simetria ocular, né? Vocês estão vendo aqui, né? É porque eu tô tentando olhar na câmera, né, para facilitar aqui a explicação, mas finge que eu tô olhando retinho aqui para a câmera. Quando eu mexer meu pescoço, o meu globo ocular, né, ele tem que manter o foco no que eu tô olhando, que no caso agora é minha câmera, né? Vocês podem ver, ele tá mantendo o foco. Ou se eu olhar tudo para a direita ou tudo para a esquerda, os dois olhos, né, tem que irem para a esquerda ou para a direita. Se não forem os dois, é porque tá com alguma lesão.
A gente também tem a questão, né, como já foi dito, da perseguição ocular, né, se o paciente ele consegue realmente manter o foco, mexer aí a cabeça dele e, né, o olho dele vai acompanhar o local de foco dele. E o reflexo, né, do vestíbulo ocular, né, que seria a investigação aí, né, já os exames aí relacionados com os pares cranianos, né. Então agora, já que a gente entendeu toda essa parte aí, agora a gente pode falar um pouco mais sobre as síndromes, né? A gente tem aí síndromes motoras, síndromes vestibulares, né? E síndromes cognitivo-afetivas. E cada uma delas tem suas manifestações específicas, né? Características clínicas específicas. Nas síndromes motoras, a gente vai ter a actasia dos membros, né? A disartria e o déficit na manutenção da postura, né? O paciente não vai conseguir se manter posturado. Nas síndromes vestibulares, né, o paciente vai ter o nistagmo. Oh, meu Deus do céu, perdão, gente. Tá muito ruim para eu conseguir falar. O nistagmo, né, o reflexo vestibulo-ocular e a tontura e vertigem, né? Isso aí que o paciente ele vai sentir muita tontura nas síndromes vestibulares. Nas síndromes cognitivas, né? O paciente ele vai ter ali, né, alteração da cognição, né, e da personalidade e linguagem do paciente. Agora que a gente já entendeu tudo isso, a gente vai falar agora, né, finalmente, sobre a intoxicação medicamentosa. O que seria, né, a intoxicação medicamentosa? A intoxicação medicamentosa nada mais é do que um processo aí, né, de intoxicação pelo uso excessivo de medicamentos, né? O paciente ele vai consumir medicamento e vai chegar a um ponto, né, que aquilo vai se tornar letal para ele, porque ele vai consumir uma quantidade excessiva, né? Por isso que a gente tem, né, a questão da posologia dos medicamentos, que é justamente para a gente não usar acima do necessário, né? E adentrando, né, na questão de intoxicação é qualquer substância, né, que ultrapassa os valores de normalidade no nosso organismo, né? Então, aí os motivos aí da intoxicação, né, medicamentosa, logicamente é pelo uso excessivo de medicamentos, mas eles ocorrem como, né? Automedicação, né, o paciente que ouviu da vizinha ou que já tem conhecimento sobre o medicamento, quer usar o medicamento e usa, né, de forma errada, né? A gente tem a via de administração inadequada também, né? O paciente às vezes não sabe que o comprimido é para, por exemplo, um tipo de via e usa em outra. Tem a posologia inadequada, né? O paciente tem que tomar ali, né, 25 miligramas, por exemplo, e aí sem querer o médico prescreve 35 ou 50, né? E não é o suficiente, e é mais que o suficiente para aquele paciente, né? E também, infelizmente, em casos de tentativa de suicídio, né? A pessoa faz o consumo de muitos medicamentos de uma vez só, né, na tentativa de suicídio. E já se relacionando aí com a faixa etária, né, crianças, né, pessoas mais jovens, elas têm mais facilidade, né, mais fácil para que ocorra com elas, pelos motivos delas terem um baixo peso, né, baixa estatura, né, porque quanto menor a estatura do paciente, menor é a posologia dos medicamentos, né. E também a questão da vigia, né? Quanto menos vigiado for o medicamento, né, pior for assim a forma como ele é guardado, né, mais fácil também de ocorrer esse quadro de intoxicação aí, né? E como eu já tinha dito, né, a relação com o cerebelo devido às reações diversas descontroladas na função motora. O que ocorre, né? A intoxicação medicamentosa, esse processo de intoxicação seria o que em si? Seria os efeitos adversos, né, do medicamento, né? Quando você toma um medicamento, às vezes ele vai ter lá na bula cefaleia, vômito, náuseas, né? Certos medicamentos. Só que a gente vai ter aquilo numa intensidade muito maior e também a forma do mecanismo de ação, o local de ação afetado por aquele medicamento vai ter um déficit, né, que vai gerar também mais problemas ainda, né? Como por exemplo os AINES, né? Um exemplo muito bom, os AINES, eles têm o efeito adverso lá, né, para algumas pessoas de causar úlceras pépticas. Então imagine que seria mais ou menos
essa correlação, entendeu? O paciente vai usar muito medicamento, ele vai ter efeitos adversos descontrolados, né? No caso aí, relacionado com o cerebelo, a gente vai ter alterações nas funções motoras, né, devido ao medicamento, beleza? Agora, falando aí sobre os cuidados que a gente tem que ter sobre a intoxicação medicamentosa, né? A gente tem que verificar sempre, né, o nome comercial e o princípio, ou, né, perdão, ali era para ser né, o princípio ativo daquele medicamento, né? Então, por exemplo, você tem o costume de tomar, né, um exemplo básico de pirona da marca X. Aí agora você quer tomar dipirona da marca Y, mas você tem que confirmar, né, que aquela dipirona, que realmente é dipirona ou só dipirona presente naquele medicamento no medicamento Y, né, da empresa Y, né? A gente também tem que se atentar à posologia, né, a quantidade que deve ser consumido, né, em miligramas ou ml daquele medicamento, e também, né, se for um medicamento com receituário, se bate com o receituário. Digamos que na posologia do medicamento lá diz que eu posso tomar apenas 2 cápsulas por dia, mas o médico colocou 4 no meu receituário, né? Eu tenho que ver por que ele colocou 4, se foi um erro dele, se é porque eu necessito realmente de mais miligramas do que o recomendado na bula, né? Então é sempre interessante ver se realmente a posologia presente na bula está batendo com a da receita médica. Calcular corretamente, né, o horário de consumo, né, respeitar, né, se o medicamento ele pede para ser consumido de 4 em 4, de 6 em 6, de 8 em 8, de 12 em 12, de 24 em 24, consumir exatamente no tempo previsto. Se, por exemplo, você tem um medicamento que ele é para tomar uma vez ao dia, né, de 24 em 24 horas, você consumiu ele meio-dia, né, só consumir ele no outro dia, ao meio-dia e meia, né, consumir ali bastante tempo, realmente bastante tempo depois, respeitar. Porque entra na questão da posologia, né, porque se o paciente toma um medicamento ali de 50 miligramas ao meio-dia, ele tem que tomar outro daqui 24 horas, ele tem que, né, ser realmente isso, porque, por exemplo, né, se ele tomar outro comprimido em menos tempo de 50 miligramas, ele vai ter muito mais que o ideal dentro do organismo dele. A pessoa, né, a gente como profissional da saúde tem que reconhecer as contraindicações do nosso paciente, né, do indivíduo, ou o próprio indivíduo reconhecer suas contraindicações quando for um medicamento sem receita. Então, você, por exemplo, vai ler lá na bula que, por exemplo, um paciente hipertenso não pode tomar esse medicamento, né, pessoas com a PA elevada. Então, esse paciente que tem a PA elevada, né, ele não deve consumir aquele medicamento, porque, né, a reação adversa não é só também pelo uso excessivo, né? A gente pode ter também a reação adversa excessiva que pode ser causada por uma contraindicação. E o mais importante também, evitar guardar, né, ao alcance de crianças e animais, né? Sempre coloca o medicamento no lugar alto, onde a criança não alcança, onde o seu bichinho não possa consumir o medicamento, né? Porque a intoxicação medicamentosa não está vedada, né, apenas a gente, né? Ela também pode acontecer aí, né, nos animais também domésticos. Ai, meu Deus, perdão. Ai, essa gripe aí tá complicada. E falando um pouco aí sobre a conduta, a gente tem que analisar a conduta de 2 perspectivas. Se você é um profissional da saúde e vê, né, a pessoa tendo uma reação de intoxicação, ou se você é um indivíduo comum e vê a situação, né, da pessoa tendo uma intoxicação. Se você for um profissional da saúde, você deve discar a emergência, né? Você vai ligar lá para o socorro, vai identificar, né, o medicamento ou os medicamentos utilizados. Você vai ter que reconhecer os efeitos adversos do medicamento, né, para ver o que está acontecendo com aquele paciente, efetuar a assistência necessária enquanto aguarda o socorro. E você, como indivíduo comum, você deve apenas discar a emergência, identificar o medicamento usado e vigiar aquele paciente, né, para que chegue o socorro e faça tudo o necessário, né? Você, como um indivíduo comum, né, você não pode, né, atuar como um profissional da saúde, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essas aqui foram as referências utilizadas para esse vídeo. Foi um prazer imensurável. Obrigado por tudo. Até mais.